A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 4, que diz assim: disse-lhe o rei, onde estás? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém. Meus irmãos, o Senhor falava ao meu coração sobre, aleluia, aliança cumprida. Há tempos atrás, Davi havia feito uma aliança com Jonatas, aleluia, e agora chegou o tempo de ser cumprido aquela aliança, não é? Ele ali, Deus faz ele se lembrar, se havia alguém da casa de Saul, ele faz Ziba, mesmo sem Ziba querer, ele faz ele ir atrás, não é, de, aleluia, Mefibosete, ele cumpre, aleluia, aquela aliança, ele cumpre aquela promessa feita há tempos atrás. Meus irmãos, o Senhor tem nos chamado para fazer a obra, o Senhor tem nos chamado, aleluia, você tem aceitado a Jesus, aleluia, e cumpra esse chamado. O Senhor tem, aleluia, nos dado, aleluia, tem nos perdoado, tem nos limpado, tem nos restituído, tem feito, aleluia, algo, uma obra maravilhosa na nossa vida. E Ele não quer que a gente pare de fazer a obra do Senhor. Ele quer que a gente cumpra, aleluia, a promessa que nós fizemos um dia atrás, lá atrás, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus. Então, cumpra, aleluia, essa missão, faça a obra do Senhor, aleluia, com amor. Aqui nós vemos que com todo o amor, glória a Deus, nós vemos que Davi cumpre esta aliança, não é? E aqui é tão interessante que aqui no versículo 7 diz assim: E disse-lhe Davi, não temas, porque Mefibosete estava, aleluia, assustado, estava com medo, não é? E ele diz, Davi diz, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E aqui a gente também vê Mefibosete, aleluia, com todo o respeito, com toda a simplicidade, ele se inclina. Se ele fosse outra pessoa, ele era um revoltado, não é? Ele era um revoltado, ele não tinha nem ido ao chamado do rei, não é? Mas aqui a gente vê que ele tem amor ao rei, ele reconhece que Deus colocou Davi ali no trono, não é? Mesmo que ele era da linhagem de Saul, mesmo que era para ele estar ali, mas ele tem respeito, ele tem temor, aleluia. Este homem Mefibosete, aleluia, foi um homem que foi tocado por Deus. Ele tinha tudo para ser ali um homem falso, um homem revoltado, um homem que não tinha temor nenhum, mas nós vemos que ele tem temor, e ele tem temor e tem amor ao rei Davi. Que a gente, aleluia, aprenda com esta palavra, né? Que a gente tenha temor ao Senhor, que a gente observe que ele era um homem que tinha temor, mesmo morando lá, aleluia, lá em Lodebar, ele não era um revoltado. Muitas pessoas se revoltam por tão pouco. Muitas pessoas, quando vê que, aleluia, o seu pedido, o desejo do seu coração não está sendo atendido no momento, ali se revolta com Deus, sai dos caminhos do Senhor, sai, aleluia, ali da vontade do Senhor, se revolta, não tem nada, aleluia, de convertido. E que a gente, meus irmãos, aprenda, aleluia, com Mefibosete, que a gente aprenda com Davi nessa história. Não é para ser só contada, é para ser, aleluia, aplicada no dia a dia. Será que você tem cumprido a aliança que você
fez com o Senhor lá atrás? Será que você tem temor? Aleluia, o temor que Mefibosete teve aqui. Será que nós temos, aleluia, feito assim a obra do Senhor com temor, com alegria, mesmo quando as coisas que a gente deseja não têm se cumprido ainda? Aleluia, fica aí a reflexão, essa mensagem. Seja uma pessoa que cumpre a aliança com Deus e seja que tenha temor no nosso coração, que tenha temor, aleluia, no seu coração. E assim você comece agradando ao Senhor. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.